Boa noite. Boa noite. Que bacana, vocês pegaram o jeitinho. É muito bom. Eu não vou pedir de novo, porque foi muito bom para você, da espontaneidade. Isso a gente tem que valorizar. Meus queridos, com muita alegria, nós da Casa de Miramês, principalmente Miramês e seu grupo de trabalhos, recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo, à luz da doutrina espírita. E eu gostaria de começar nosso encontro dessa noite perguntando: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa espírita de Miramês? Seja bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento necessário e o conforto nas suas dores. Eu queria agradecer a todos vocês por vir para a gente conversar de Jesus, né? Eu gosto de falar que a gente não escuta a palestra, a gente conversa com Jesus, conta os causos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema, que é o sinal, que está em Mateus, capítulo 12, versículo 38 a 42. Quem vai falar para nós é o nosso irmão Francisco Ursino. Mas antes de tudo, quem fez isso aqui hoje foi mestre, viu? Embolou direitinho, nem eu consigo embolar assim, mas tá bom. Eu queria convidar todos vocês para que a gente busque uma sintonia maior, com as vibrações já preparadas nesse salão ao longo do dia, para que a gente possa ter o nosso coração e nossa mente mais focado, direcionado aos ensinamentos que nós iremos receber aqui hoje. Então, dessa forma, meus irmãos queridos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o divino amado Mestre, companheiro de todas as horas. Oh, meu Jesus, aqui novamente nos encontramos, eternos pedidos, com as mãos estendidas, rogando tua orientação, teu esclarecimento para essa nossa jornada terrena. Auxilia-nos, ó Jesus, a compreender melhor as sábias leis que nos regem, que representam o puro amor do Pai para conosco. Que consigamos entender, Jesus, os teus exemplos benditos, verdadeiras referências de conduta cristã. Ilumina-nos, ó Jesus, para os nossos desafios e em nossos caminhos. E que o palestrante da noite possa ser intuído dentro das suas potencialidades, para que possa trazer o conteúdo que toque os nossos corações, nos auxiliando na tão necessária reforma íntima. E que assim seja, Jesus. Que assim seja. Vou fazer uma última perguntinha antes de a gente começar. Alguém aqui faz evangelho no lar? Ou culto cristão no lar? Pode levantar com sem medo, gente. Bom, muito bem. E aqueles que não levantaram a mão, estão com vergonha ou não fazem ainda? Como é que é? Não entendi. Não entendi. Ah, sim. E aqueles que ainda não levantaram a mão, ainda não tiveram condição de fazer o culto cristão no lar? Nós vamos convidar a todos vocês a realmente buscar esse culto cristão no lar, uma luzinha que a gente acende dentro de casa, para Jesus nos auxiliar nas nossas caminhadas, né? Nós vamos voltar a falar mais sobre esse assunto ao longo da reunião, e é extremamente importante que nós, que já realizamos esse culto, façamos com amor. E aqueles que ainda não começaram, existe um convite do plano maior para que a gente acenda essa luz no nosso lar, dadas as necessidades que nós enfrentamos de proteção, de auxílio e de esclarecimento. Bom, mas sem delongas, São Francisco está com você. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de pedir licença para descerrar a máscara, porque minha voz é uma voz, é um estentor. A voz está para rachar. E com a máscara, aí complica tudo. E com todo respeito a todos vocês, eu estou um pouquinho longe, mas eu fiz o teste de Covid recentemente, 2 dias, e não tenho, acho que nada, assim, possa comprometer.
Vamos pedir a espiritualidade superior que nos inspire nessa noite, agradecendo a toda a direção da casa pelo convite de estar retornando aqui para fazer a exposição da doutrina espírita, conversando com Jesus, como disse o nosso irmão. Vamos bater um papo aqui nessa noite. Um ponto de luz na mente de Jesus e um ponto de luz nas nossas mentes, conectados para receber esses eflúvios divinos, que entra para o nosso corpo físico e reflete na nossa alma, nos impulsionando o crescimento espiritual e reverberando em todos os quadrantes da Terra, para que possamos ter essa harmonia que tanto o planeta necessita neste momento. Falar de Jesus nos emociona, falar de Jesus nos dá um prazer tão grande que transcende a nossa capacidade. O nosso tema de hoje é o sinal. O sinal. Quando nós falamos no sinal, a que nos remetemos? O sinal é um aviso, um chamamento. Não é o sinal de trânsito, não é o sinal da besta, o 6666. É o sinal que os judeus, na figura dos saduceus, dos escribas e dos fariseus, pediram a Jesus. Vamos ler a passagem para que nós compreendamos bem esse sinal que eles pediram a Jesus. Mateus 12, versículo 38 a 42. Os escribas e os fariseus pedem a Jesus um sinal dos céus. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Eram os israelitas, os judeus. Os escribas nós sabemos, eram aquelas pessoas que cuidavam, que secretariavam os reis e faziam a transcrição do Antigo Testamento, da Torá, do estudo da Torá, que são os 23 livros dos judeus. E os fariseus? Os fariseus eram uma casta religiosa separada das tradições judaicas. Eles tinham um modo de crença deles. Fariseu vem do hebreu, farush, separação. O próprio nome indica, eles eram separados. E eles não se entendiam entre si. E eles viviam buscando uma brecha para incriminar Jesus, para testar Jesus. Por quê? Eles não o aceitavam como Messias. Eles imaginavam um Jesus que viesse dos palmos da luz, descesse à terra com uma espada flamejante de fogo na mão para degladiar contra os romanos. Um homem nascido das castas sociais israelitas. Eles pensavam isso. E não um homem simples como Jesus, que nasceu em Magedor, um homem que trouxe a palavra de Deus na maior simplicidade. E que todos os eventos que existiam no planeta Terra até hoje, desde os primórdios da civilização, o maior evento que abalou os pilares da civilização na Terra foi o nascimento de Jesus Cristo. E é nesse sistema que nós vamos trabalhar aqui o desenvolvimento do sinal que eles pedem a Jesus. Eles querem um sinal para saber se Jesus realmente era o enviado de Deus, se era o Messias, se era o Cristo. Vocês sabem que Cristo é um qualificativo para Jesus, que significa Cristo, o ungido, o enviado. Então assim nos diz Mateus, no capítulo 12, versículo 31. Então alguns dos escribas e fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal.
Que sinal? Eles queriam um evento milagroso, miraculoso, que pudesse convencê-los que Jesus era o Messias, o verdadeiro Messias. Há outras conotações também, nessa passagem, de que eles queriam incriminar Jesus contra os romanos. Queria colocar Jesus, assim, de uma forma antagônica aos romanos. Criar um clima político com Jesus. Outros dizem que não, que eles queriam realmente uma mensagem de Jesus que fosse um sinal dos céus. Prossegue então Mateus. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nem nenhum sinal lhes será dado, senão o do profeta Jonas. Aí agora nós temos que fazer uma pausa para começarmos a conversar sobre quem foi Jonas. Quem era Jonas? Quem é esse sujeito que aparece aqui, que Jesus disse que nenhum sinal seria dado àquela raça de hipócritas, aquela raça depravada, incrédula, que queria um milagre para acreditar? E de ordinário, o ser humano tem essa dificuldade da fé. E Jesus aqui nos conclama a ter fé, fé viva. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Quem? Kardec. Fé inabalável. E eles não tinham. Vamos discorrer sobre o Jonas depois. Quem foi Jonas? Contar uma história. A história de Jesus nos alude aqui, nos conclama nesse contexto dos evangelhos. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha a comparação que Jesus fez. Assim como Jonas esteve no seio do grande peixe, no ventre do grande peixe, por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também estará no seio da terra por 3 dias e 3 noites. Que Jesus estava falando de quê? Da ressurreição dele, no 3º dia da sua morte, que ele levantaria do túmulo e acederia aos páramos da luz, aos céus, o que realmente foi feito. E esse milagre, é esse sinal que Jesus queria dar a toda a humanidade, a sua ressurreição. Seguindo, depois nós vamos compreender essa questão de Jonas estar no seio de um peixe, no ventre de um peixe, que depois foi vomitado na praia. Nós vamos entender isso aqui depois. Vamos terminar de ler o Evangelho. Os ninivitas, que eram os habitantes da cidade de Nínive, se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus disse: eis aqui o Filho de Deus, o Messias, maior do que Jonas. Jonas era um dos profetas menores, de não muita importância, e que profetizou a destruição dessa cidade de Nínive. Vamos discorrer com mais detalhes depois. A rainha do sul levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Salomão, sábio, rico e sábio. E eis aqui quem é maior que Salomão. Outra vez Jesus dizendo: eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Só um parênteses. Jesus, muitas
pessoas pensam que ele caiu aqui de paraquedas, achou a terra já pronta, feita e acabada. Não. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos diz que a terra foi criada, a gênese da terra, por Jesus e os engenheiros siderais. De onde Jesus tirou, por determinação de Deus, elementos para a formação da terra? Do magma do Sol. Tirou do Sol. Aquela substância incandescente de milhões de graus centígrados e que demorou 4,5 bilhões de anos para ir resfriando e formar a terra. Que maravilha! Jesus estava com os fariseus numa outra oportunidade e com os saduceus, e Jesus disse assim: Abraão alegrou-se em estar comigo, em me ver. Aí os fariseus perguntaram: mas como, Rabi? Não é Rabi, professor. E aí, Rabi, como? Você não tem nem 40 anos e conheceu Moisés? Moisés viveu mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, antes de Abraão eu sou. Então está tudo corroborando. Jesus é o co-criador da terra. Jesus é o Messias. Então, co-criador, é o mantenedor, é o nosso tutor, é o nosso irmão maior que nos tutela, que nos dá todo o suporte, que criou esse planeta escola para nós por determinação de Deus. Vai, meu filho, cria um planeta para que ele possa abrigar os espíritos que estão na erraticidade. E assim Jesus fez. Inclusive a terra abrigou os exilados de Capela, que todos vós conhecem a história dos exilados de Capela, que a terra recebeu com os engenheiros siderais, com os espíritos comandantes do planeta de Capela, né? E trouxe para a terra os degradados, para que então estagiarem, e como eles eram mais desenvolvidos que nós, dar um suporte à terra no seu desenvolvimento na Atlântida, aquele continente perdido. Bom, isso aí é tema para uma outra papo. Olha, eu peço a vocês a direção da mesa, e qualquer um de vocês aí que puderem me ajudar nessa condução do nosso tema. Se eu escorregar, vocês me amaram. Ô Francisco, espera aí, meu filho, você escorregou ali, não pode? Viu? Com toda tranquilidade. A rainha do sul levantará no juízo com essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra. Quem é essa rainha do sul? Era a rainha que veio do sul para subjugar essa raça de incrédulos. Era a rainha de Sabá, da Etiópia, de um grande reino ali do Oriente, que veio para falar com Salomão. Por isso que Jesus aproveitou a oportunidade e disse: ela veio dos confins da terra para falar com Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. E vocês não acreditam. Não, vocês estão acreditando em mim. Lá em Mateus 16 diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que ele fizesse um sinal do céu. Ele respondeu, Jesus respondeu para eles assim: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Quer dizer, Jesus disse a eles: vocês olham para o céu e vê sinais de que vai fazer bom tempo. De manhã, isso à tarde, né? De manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e rubro, ou vermelho. À tarde eles dizem que vai fazer bom tempo, e de manhã eles dizem: não, vai ter tempestade.
porque os sinais dos tempos estão mostrando isso. Aí Jesus conclui dizendo: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Vocês olham para o céu e sabem se vai chover ou não, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Que sinais dos tempos são esses? É os sinais que Deus nos dá, tá certo? Dos eventos que vão acontecer na Terra, do próprio processo de desenvolvimento do homem, da evolução do homem aqui na Terra. Porque nós sabemos que o Espírito foi criado simples e ignorante. E o seu desenvolvimento se dá pela própria vontade e esforço do Espírito. Está lá na pergunta 114 do Livro dos Espíritos. Pois muito bem. E aí Jesus faz essa colocação, porque ele sabia que aquelas intervenções dos fariseus e dos saduceus era para incriminá-lo. Era uma raça de hipócritas. Tanto é que ele fez uma comparação aqui, que eles não tinham fé. E o escopo aqui desse ensinamento de Jesus é nos chamar para a fé. Porque todos nós, cada um individualmente, nasce com a centelha divina da fé, desde a nossa criação. Cabe a cada um de nós desenvolver essa fé, através da vontade, através do querer, transmutando essa energia divina e espiritual, aliada ao magnetismo universal e ao fluido no cosmos universal, e transmutar a nós mesmos em busca da consolidação da fé em Deus e em Jesus e nós mesmos. E essa árvore da fé vai crescendo e produzindo bons frutos, e vai emanando dela uma energia que contamina, uma contaminação vibratória divina a todas as pessoas que nos cercam. Vós outros, quando me veem falando com esse entusiasmo, toca os vossos corações. Quando vê os nossos irmãos falando, toca os nossos corações. E é assim que um bom pregador deve fazer, sair do coração, das entranhas do ser, esses eflúvios divinos dos ensinamentos de Jesus, para convencer. Parênteses. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Vamos seguir. Jesus conclui assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, um milagre, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi para a outra margem do lago, do mar. Pegou o barco e atravessou. Jonas, que Jesus cita aqui, era um profeta dos profetas menores. E Jonas, então, foi chamado por Deus para dirigir-se à cidade de Nínive, para chamar a atenção daquele povo, que era um povo guerreiro, um povo violento, um povo que conquistou grande parte do Oriente Médio pela mão de ferro, pelas guerras, pela violência, pela barbárie. E Deus chamou Jonas e disse a ele: Jonas, vai até Nínive, meu filho, e diga àquele povo que eles estão em pecado, que é para eles arrependerem enquanto é tempo, porque em 40 dias essa cidade será destruída. E não foi só o Jonas que recebeu essa profecia. Um profeta que veio depois dele, Naum, também profetizou. E quando que viveu o Jonas? Vocês conferem na internet, no Google, que se estiver errado, você fala: opa, está errado aí, meu filho. Bom, é tudo brincadeira. Então o que ocorre? O Jonas, então, viveu no século VIII a.C. O Naum, acho que foi no século, não sei se foi VI depois de Cristo ou VII, agora não me falha a memória. Só sei que esses dois profetas
profetizaram a destruição dessa cidade de Nínive, que era uma cidade que estava em pecado. E era uma grande cidade, essa cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. A Assíria conquistou grande parte do Oriente Médio, como eu falei. Era um povo guerreiro. Deus chama Jonas para fazer esse alerta a eles. E Jonas foi? Não. Jonas amarillo desceu para Jope, que era uma cidade portuária, lá de Israel, e tomou rumo a uma cidade da Espanha. Fugindo, então, de Deus. Ele pegou um navio. Só que, quando chegou em alto mar, o navio foi tomado de uma grande tempestade. E os marinheiros ficaram com medo de o barco afundar e jogaram parte da carga no mar, para o navio ficar mais leve, e não ocorreu um desastre maior, né? De o navio ter afundado naquela tempestade terrível. O capitão do barco desceu até o porão do navio e encontrou Jonas dormindo. Aí o capitão falou: menino, você está dormindo? A tempestade, o barco está até quase que sendo destruído pelas ondas da tempestade no mar. Quem é você? De onde você veio? De qual o país? Ele disse: eu sou de Israel. Eu sou hebreu. E eu obedeço ao meu Deus, Senhor dos Hebreus, o Deus único e todo-poderoso. Aí o capitão diz: então ore a seu Deus para que a tempestade passe. Aí o Jonas disse: não, eu sei que eu sou culpado, porque eu estou fugindo de Deus. Aí o capitão ficou bravo com ele e falou assim: mas você está fugindo de Deus e causou toda essa tempestade. Você está nos causando todo esse mal, todo esse transtorno, a ponto de colocar toda a tripulação, tá certo, em risco de vida. O que devo fazer então para aplacar a ira de Deus e a tempestade acabar? Ele disse assim, o Jonas disse: me jogue, me lance ao mar. Aí o capitão falou: eu sinto muito, mas eu vou ter que fazer isso, que Deus me perdoe por matar um homem, mas eu vou fazer isso. E atirou o Jonas ao mar. Deus determinou que uma baleia, ou um tubarão, um peixe grande, o engolisse, para salvá-lo daquela tempestade, daquela situação. E Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites. Veja que essa história, essa alegoria, não se sabe ao certo se ela aconteceu realmente ou não, ou se é uma história ilustrativa para chamar a atenção dos homens na terra para a fé, para acreditar em Deus, para despertar a fé e confiança em Deus. Quem a escreveu teve uma habilidade muito grande, que é uma história muito bem enredada, muito bem arquitetada. Tanto é que tem na internet essa história, na voz maravilhosa e brilhante de Cid Moreira, narrando essa história de Jonas e o peixe. Que maravilha, então. Aí o que acontece? Deus determinou que o peixe lançasse o Jonas na praia. E assim foi feito. Depois de Jonas ficar 3 dias no seio da baleia, ele orou a Deus e arrependeu e disse: Senhor, me restitui a vida, que eu vou cumprir com a determinação que o Senhor me deu, de ir a Nínive e alertar aos ninivenses sobre o pecado no qual eles se encontram, e anunciar a eles que, se eles não se arrependerem, a cidade será destruída em 40 dias. Bom, assim fez.
Então o Jonas dirigiu-se a Nínive e começou, e a cidade era grande, a cidade tinha na época mais ou menos 120 mil habitantes. E ele ficou ali 40 dias pregando ao povo, dizendo a eles: a cidade de Nínive será destruída, arrependei-vos, endireitai as suas veredas, porque a ira do Senhor será implacável com esse povo adúltero, pecador. E o povo foi ouvindo o Jonas e começaram a fazer jejum, penitência, para que isso não acontecesse. Acreditaram nele. Até o rei também acreditou. E o rei então determinou que todas as pessoas, a partir daquele dia, primeiro dia que ele estava pregando, fizessem jejum. Até os animais, os bodes, as cravas, os bois, todos os animais teriam que fazer jejum, fazer o sacrifício para aplacar a ira de Deus contra aquele povo e livrá-los da destruição. Eles foram ouvidos. É uma história que nos remete a pensar sobre cada um de nós, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa obediência a Deus, porque a todo momento nós somos chamados, mas nós somos ainda vacilantes, titubeantes na fé. Nós ainda estamos andando à margem dos ensinamentos do Cristo, dos Evangelhos, do chamamento do Cristo. A doutrina espírita veio a nos trazer elementos aglutinadores e consolidadores de tudo que precisamos para saber como agimos aqui na Terra, como devemos conduzir a nossa vida. Ainda que sejamos um Jonas vacilante em primeiro momento, mas Deus nos dá uma próxima oportunidade. Deus nos dá um outro momento de reflexão para nós endireitarmos as nossas veredas, buscar o caminho do Cristo. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Olha, Jesus nos chamando, nos dando todo o suporte para seguirmos aqui na terra, com resignação, com fé, e buscando cada vez mais direcionar a nossa vida num caminho onde possa nos dar um conforto, mesmo diante do sofrimento, diante da dura, diante da tribulação. Devemos ser perseverantes na fé. Devemos perseverarmos na esperança, porque a fé é filha da esperança, e a fé é um sentimento íntimo, um sentimento inato que Deus nos deu e está dentro do nosso ser desde a nossa criação. Nós somos seres criados divinos, somos centenas divinas. Emmanuel nos ensina assim: cada ser traz consigo a chama divina. Cada ser traz consigo a chama divina, a centelha divina, e erige de si a sua divina presença. Externa do âmago da alma de cada ser, a divina presença de Deus, a luz divina, a centelha divina. Ou se encerra na muralha da negação. Ou se encerra na muralha da negação. Quando é que nós negamos Deus? Quando nós... Alguém falou? Quando é que nós negamos Deus? Ajuda aqui, né? Eu não sei. Ô, Paulo, ajuda aqui, Paulo.
de Tarso, não, mas é o Paulo. Então, quando nós não lemos na cartilha do Cristo, do amor e da caridade, colocar em evidência os preceitos, os ensinamentos que estão aglutinados nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, e que não observemos os outros evangelhos apócrifos, que nos deixa muito a desejar esses ensinamentos, porque não entrou no cânon da Bíblia Sagrada, porque a igreja não o quis. Mas lá ainda, os 4 evangelhos nos dá tudo o que precisamos. Tanto é que nós aqui estamos estudando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais importante é colocá-lo em evidência no dia a dia. Eu falava com o Léo que uma coisa que me incomoda muito é o estudo da doutrina espírita, que nos traz, que é o Consolador prometido por Jesus, e que até hoje nós não colocamos os ensinamentos teóricos. Colocamos sim, mas não como deveria, com mais eficácia, com mais exemplo, com mais praticidade nas nossas vidas no dia a dia. Estudar a doutrina espírita e colocar em prática todos os momentos da nossa vida. Porque esse chamamento do Cristo para que acreditemos, para que temos uma fé viva, uma fé inabalável, esse chamamento a todo momento. Desde os primórdios da civilização, a Terra foi visitada por grandes avatares, por grandes homens da espiritualidade superior, que trouxe para nós os ensinamentos, os 4 quadrantes da Terra, antes de Jesus, enviados por Jesus, na figura dos músicos, na figura dos profetas, na figura dos cientistas, na figura de todos esses, dos literatos, dos poetas. Bezerra de Menezes, no livro Páginas Esparsas, ele tem uma lição que chama-se Acordemos. Eu estou aprendendo confusão aqui. Acorda, Francisco. Acordemos. Essa lição nos remete a um passado distante, desde os continentes perdidos, onde o Bezerra de Menezes diz: a humanidade continua adormecida num berço esplêndido, acomodada, displicente, à margem, não ouviu o chamamento dos grandes enviados do Cristo. Como dissemos antes, o Cristo, depois da terra formada, enviou vários mensageiros para o seio da terra, ensinando os povos dos 4 quadrantes tudo o que eles precisavam para despertar, para acordar. Tudo na justa medida da capacidade que cada povo tinha para compreender. Na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, cada quadrante do universo recebeu esses avatares, esses homens que trouxe a palavra de Deus, que trouxe a ciência, que trouxe a religião, trouxe a filosofia, no despertar do homem. E nós ainda não entendemos esses sinais e ficamos pedindo um sinal miraculoso. E Jesus disse: não vos será dado outro sinal. O sinal já foi dado. Olhais a trajetória do homem pela terra, desde a sua criação até os dias de hoje, e verás que a terra passou por grandes cataclismos, grandes transformações, tanto físicas como morais, científicas, tecnológicas. Passou por grandes transformações de ordem intelectual. Olha o renascentismo, o florescer das ciências e artes. Olha o desenvolvimento intelectual do homem, projetando-o para o desenvolvimento moral. A pergunta 780 do Livro dos Espíritos, tem aí, não? 780, ela diz o seguinte: o desenvolvimento intelectual, ou melhor,
O desenvolvimento moral do homem advém do desenvolvimento intelectual? Ele diz assim, sim, o desenvolvimento moral decorre do desenvolvimento intelectual. Por isso que Jesus permitiu a terra receber esses grandes homens que nos empreendeu aqui na terra o desenvolvimento das ciências e artes, para que ele pudesse desenvolver o seu lado intelectual e compreender melhor a vida espiritual, o desenvolvimento moral. Porque quando eu sei, a ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Você quer ler, Paulo? Eu vou enxergar essa letrinha, Paulo. E é grande, Paulo. Eu acho que eu a tenho aqui, Paulo. Muito obrigado. Acho que eu tenho aqui. Bom, então a pergunta é essa. O homem desenvolvido o intelecto pode desenvolver, pode ter um desenvolvimento moral maior? Sim. O desenvolvimento moral advém do desenvolvimento intelectual, da compreensão do homem. Mas nem sempre, porque muitas vezes o homem usa a inteligência, o desenvolvimento do seu intelecto, das ciências e artes, da cultura acadêmica, do banco, das escolas, para o mal. O que aconteceu inversamente com o pessoal de Capela, né? Que grande intelectual, mas o moral tinha que vir aqui. Eu vou ficar de dever nessa. E você coloca aqui na minha conta que eu vou sair daqui devendo. Muito obrigado pela sua intervenção. Claro, você sabe que Capela foi um planeta que desenvolveu muito, mas eles foram um povo que não ouviu muito os ensinamentos divinos e não colocou em prática o amor e a caridade e desenvolveram tecnologicamente uma coisa absurda. Tanto que os exilados de Capela, eles foram degradados de lá para a terra, como eu falei antes. E Jesus permitiu que aqueles viessem estagiar para que nós pudéssemos aproveitar dele esse conhecimento científico e nos dar essa capacidade de desenvolvimento que temos hoje. Então, a verdade é que Atlântida, aquele continente perdido, onde existiu Atlântida de Platão falava muito Atlântida, eles eram muito mais desenvolvidos que nós hoje, do TI, da tecnologia, da informação. Qual o homem da informação? Quem pode dizer mais que eu? Tá, TI é isso mesmo, né? Tá certo? Tecnologia da informação? Assim que fala? Se estiver errado, você me corrige. Bom, então, a Terra recebeu, então, esses degradados de Capela que nos ajudou em muito. E hoje nós somos um povo, na face da Terra, 7 bilhões e pouco de habitantes, e que nós temos hoje um desenvolvimento muito grande moral. Olha a era da barbárie, passou. Ah não, Francisco, esses crimes que tem horrendo. Gente, a quantidade de crimes que tem, das pessoas que têm os pendores gravados no seu perispírito, advindo de vidas passadas, e que dali ainda latente esses pendores para o mal, são poucas pessoas em relação à quantidade de pessoas que existem na Terra. Olha aqui a quantidade, quantos nós somos aqui? Todos imbuídos no mesmo propósito, na mesma busca de conquista de si próprio, usando as minhas palavras de decora rachada para nortear os seus rumos e sairmos daqui nessa busca melhor do que entramos. E eu tenho certeza disso. Qual o maior? Quem terá maior proveito? Eu. Porque quando nós intercedemos a Deus pelo nosso irmão, Deus nos atende primeiro. Deus nos dá a oportunidade de estar sempre servindo. E o que é servir? É só o trabalho ostensivo? Não. A caridade, o amor, ela está no sorriso, no abraço, numa palavra fraternal. Está numa orientação que você dá. E eu fico muito feliz quando eu percebo que alguém está falando e eu posso extrair o espírito da letra, daquela mensagem,
aglutinar o meu pequeno conteúdo para que eu possa lá na frente poder passar para as pessoas. Eu fico sempre buscando o que eu vou falar hoje na palestra, o que eu posso acrescentar mais na palestra de hoje. Caminhando para o final. Vocês veem que essa história da baleia e do Jonas é uma história interessante, porque ela nos remete aos primórdios da civilização, lá há mais de 800 anos antes de Cristo, né? E Jesus a usou para poder ilustrar e mostrar a sua presença aqui como ser divino. Todos os milagres, tidos milagres entre aspas, que Jesus fez, não foi bastante para convencer os judeus que ele era o Messias. Não foi. Tanto que Jesus disse: é necessário que eu transplante a árvore do meu evangelho da Palestina para o Brasil. Coração do mundo, pátria do evangelho. Está lá no livro de Humberto de Campos. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E nós precisamos então, compreendendo a doutrina espírita, ilustrada por essas obras maravilhosas de Emmanuel, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles e outros mais, nos dando, gente, um suporte para compreendermos melhor a doutrina espírita. Porque Jesus nos disse assim: tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora porque vocês estão ainda na infância da humanidade. Não tenho ainda elementos psicológicos, científicos para compreender os meus ensinamentos. Mas se ouvirem as minhas palavras, colocar em prática o que vos ensinei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique convosco eternamente e vos ensine todas as coisas. O que aconteceu? Veio o senhor Kardec, Leão Denisard Rivail, em 1857, começou a sua tarefa e começou a codificação da doutrina espírita, determinada por Jesus, o Consolador prometido. E aqui estamos agora, a ler nas páginas brilhantes da luz divina da doutrina espírita esses conceitos inarredáveis, indispensáveis para o nosso crescimento, para a nossa salvação, por assim dizer. O que é salvar? Salvar nós mesmos de nós mesmos. É o eu vencendo o ego, como nos ensina Joana de Ângeles nos seus 16 livros de psicologia profunda, onde o André Luiz nos mostra o funcionamento da nossa mente em 3 andares, como se fosse uma casa de 3 andares. Primeiro andar é o porão, onde nós guardamos o quê? Botina velha, panela velha, calça velha, cueca velha. E ali todos esse arsenal de elementos que nós vamos trazendo de vidas passadas e que está alojada no porão da nossa memória espiritual. E no meio nós temos, no andar de cima, no segundo andar, nós temos então o quê? A consciência, é o agora, aqui e agora. E vai para o subconsciente tudo que nós fizemos na vida consciente. E na vida de cima, no andar de cima, do terceiro andar, a superconsciência. É como se fosse uma casa com três andares. No último andar, nós não ainda adentramos, porque não tivemos ainda a capacidade de conquistar a nós mesmos. Nós temos a chave. Nós abrimos aquele cômodo, olhamos lá dentro, tem um manancial de luz,
Tem um manancial de coisas ótimas, de coisas divinas e que nós não podemos efetuar ainda, porque o nosso padrão vibratório não é capaz ainda. Essa é a nossa memória espiritual superior. É o self que nos ensina Joana de Ângeles nas suas obras, 16 obras de psicologia profunda. À medida que nós fomos vencendo a nós mesmos, o homem velho, renovando conceitos, renovando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, alimentando de coisas edificantes, divinas, ouvindo coisas que vão aglutinando na nossa memória espiritual, na nossa consciência, projetando para uma consciência profunda, que nos transcende, que transcende a nossa capacidade humana e que nos projeta no mundo divino, das luzes de Deus, da verdade absoluta, da verdade total. Aí sim, nós estaremos bem preparados para ascender a outros planos. Estamos aptos e eleitos por Jesus para um planeta de regeneração, dessa transição planetária que estamos vivendo. Quando começou a transição planetária? Foi agora? Kardec compilava o Livro dos Espíritos em 1857. E ele perguntou para o Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade respondeu sobre essa transição. Ele disse: Kardec, a transição ostensiva começou há mais de 100 anos. Ora, se ele estava compilando o Livro dos Espíritos em 1857, então em 1700 alguma coisa já tinha iniciado esse processo. E que foram chamadas todas as falanges de espíritos do orbe terrestre para essa tarefa. Inclusive nós, cada um de nós. Vocês já leram os 500 da Galileia? Então, nós somos um dos 500 da Galileia, daquele chamamento de Cristo, para podermos cerrar fileiras nessa tarefa, nessa busca, nessa conquista, nessa guerra de nós mesmos. Nós temos dentro de nós dois seres degladiando, brigando. Um ser superior, assim, pacífico, e outro brigão, criador de caso, revanchista e tal. Como se fossem dois cachorros. Você tem na sua casa dois cachorros, um bravo e um manso. E se perguntar para você, qual cachorro numa briga, o manso e o bravo vai vencer? Essa pergunta foi feita por um sábio, e o sábio disse assim: o cachorro que vai vencer é aquele que você alimentar. Então esses dois extremos que é o ser humano, que tem esses dois lados, esses pendores ainda para a imperfeição, essa predisposição para o mal, e esse mal que nós carregamos dentro de nós, ele reflete no nosso ser carnal, no nosso corpo, como doença, como patologia. Porque o corpo físico funciona como uma esponja, drenando as emanações deletérias do perispírito. Ora, o perispírito está carregando de emanações ruins, de predisposição para o mal. Ele vai refletir no meu corpo físico, como se fosse aquela esponja que você usa na cozinha para drenar a água suja de cima da pia. Esse é o corpo humano, o corpo físico. Por isso que se diz que não existe doenças. Existe o quê? Doentes. Então, quando nós vamos descobrir esses valores, tanto materiais como espirituais, e na medida que nós vamos, através do intelecto, desenvolvendo moralmente, o nosso corpo físico também vai depurando. Nós vamos deixando de comer coisas grosseiras. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia aos vegetarianos, aos veganos, não. Mas nós vamos deixando de comer carne, deixando de abater os nossos queridos irmãos menores, né, para se alimentar, porque não há necessidade disso mais. E isso requer de nós um grande esforço de vontade.
uma grande força de vontade. Mas não basta só a força de vontade, tem que ter vontade de fazer força. É um trocadilho, né, que a gente usa. Não basta ter força de vontade, tem que ter vontade de fazer força. Aí nós vamos transmutando essas energias, nós vamos nos mudando e seremos então um Jonas. Seremos então um profeta de nós mesmos. E nessa transição planetária estaremos colaborando, ainda que milimetricamente, com nossa disposição, com a nossa vontade, com o nosso querer. E a casa espírita me alegra muito, porque eu sei que todos aqui estão afinados no mesmo propósito. Estão afinados, estão conectados com essa energia divina que emana da mente de Jesus. Vem para a nossa mente, desce para o nosso coração e sai pelas mãos, através da caridade, através do amor, abençoando a cada ser, como Jesus o fez, orientando, curando, amparando, e assim somos maiores, somos mais, desvestindo o nosso ser dos preconceitos de cor, raça, posição social, credo, religião, porque cada um de nós é um ser divino. Vocês sabem que cada um de nós é um ser único no universo? Como é que é seu nome? Neyton. Mendes. Neyton. A Cleiton. Só existe o Cleiton no universo, não viu? As possibilidades do Cleiton são infinitas. Não existe outro. Pode clonar o corpo dele, mas ele é o único espírito criado por Deus. Olha que responsabilidade, olha que maravilha. Você pensa assim, espera aí, eu sou o único, não tem outro igual a mim. Por isso eu não devo comparar ninguém. Mas devo seguir o exemplo dos outros. Os bons exemplos. Por falar em bons exemplos, Confúcio nos ensina assim. Confúcio era um sábio chinês. Ele dizia assim: quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. Quando vires um homem mau, examina-te a ti pelos seus defeitos. Eu não estou menosprezando a inteligência de vocês, não, já vou para o final. Mas eu gostaria de traduzir assim: quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. Claro, não tem dúvida. Vou fazer o que ele está fazendo, fazer o que o Cleiton está fazendo, porque é coisa boa. Mas o Francisco está fazendo coisa ruim. Eu vou examinar os procedimentos do Francisco, que são ruins, e não fazer aquilo que ele está fazendo. E perguntar a mim mesmo: será que eu não faria muito mais do que o Francisco está fazendo, de coisas ruins? Aí é um freio para nós não julgarmos as pessoas, não traçar libelo condenatório por tudo que vemos, por tudo que sentimos sobre as pessoas. Olha o que ele está fazendo, que coisa horrorosa. Assim faziam os fariseus. Olha, Jesus está alimentando no sábado, Jesus está pregando no sábado. Jesus disse: na cadeira de Moisés eles estão assentados. Fazei o que eles fazem, fazei o que eles dizem, fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Hipócritas. Não ouviram o chamamento de Deus para ser a terra prometida, a terra que seria a terra que iria desenvolver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e disseminá-lo para os confins da terra. Foi preciso Jesus eleger o Brasil, coração do mundo, para o Evangelho, não só do ponto de vista espiritual, mas material, porque nós vamos alimentar o mundo, já estamos fazendo isso. Isso é uma ordem de Jesus, é uma determinação divina. E cada brasileiro, cada um de nós, somos o resultado das 3 raças que aqui vieram, já preparadas para um futuro de miscigenação de raças.
As 3 raças sofredoras, os degradados, cara, que vieram, os africanos, tá certo? E os índios que aqui já estavam. 3 raças se misturaram para formar esse povo maravilhoso que somos hoje, para receber aqui no seio bendito da terra esses ensinamentos divinos, a prática do amor e da caridade. E eu gostaria de agradecer a todos, pedir perdão por essa voz de tapara rachada e poder estar aqui numa próxima oportunidade. E o senhor Mendes já me convidou e eu fiquei muito lisonjeado e procurarei dar de melhor de mim e corresponder com a expectativa. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. Primeiramente, nós que agradecemos ao Chico. Passou rápido, né, pessoal? A gente agradece pela didática, pela forma como abordou os temas. A gente gosta muito disso. Pessoal, alguns recadinhos antes para vocês, como de praxe, né? O Paulo falou no início para a gente aqui da importância do culto do Evangelho no lar. Pois é, a gente traçou um pequeno roteiro aqui para orientar as pessoas que ainda não praticam. Apenas um breve relato, uma breve introdução. A implantação do Evangelho no lar. O que é o culto no lar? É uma reunião que realizamos em nosso lar, na companhia dos familiares que desejam participar, onde se fazem as leituras e comentários edificantes acerca do Evangelho e as obras subsidiárias do Espiritismo. Caso algum de vocês esteja em casa, vamos falar, sozinho, ou seja, alguém que queira praticar e não tem um familiar, essa prática pode ser individual também, pode ser aberto o livro, qualquer uma das obras do Espiritismo. Muitas das vezes a gente utiliza o próprio Evangelho, faz uma leitura, que é aberta ao acaso, faz uma reflexão, né, sempre conectado com os espíritos de luz, e essas bênçãos, esses lenitivos serão direcionados ao lar de cada um de vocês. Quando se deve buscar? É importante mantermos nosso lar em sintonia com as boas vibrações e com a espiritualidade amiga, a fim de que a harmonia encontre sintonia em nossos corações e em todos aqueles que venham a participar de nossos lares. Como posso buscar? Quem quiser saber mais informações sobre essa prática, pode passar na recepção que será orientado quanto à prática, tá bom? Ou então também no nosso site, que é o feine.org, na internet, que lá tem todas a forma de fazer, todas as orientações necessárias para a prática desse Evangelho que é tão importante para nós, principalmente depois dos tempos que nós acabamos de viver, não é isso? A casa também deseja anunciar sobre o atendimento fraterno. Aquelas pessoas que porventura passam por algum destempero, que sentem a necessidade de uma orientação espiritual, a casa oferece esse trabalho. Ele é executado todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30. Para isso, é necessário também buscar a orientação na recepção, tá bom? Só o último aqui, pessoal. A casa também assiste a famílias, né, que são necessitadas de amparo dos alimentos, e para isso a gente desenvolve campanhas mensais para a arrecadação dos alimentos. Então as cestas, elas são para as famílias, né, que são assistidas, e a gente solicitamos a colaboração através do arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, macarrão, farinha de mandioca, leite, sabonete. São itens que compõem basicamente uma cesta para atender as famílias aqui da casa que a gente sempre tem amparado, tá bom? Então quem puder ajudar pode fazer a doação aqui mesmo, às segundas e quartas-feiras, das 8 às 9, aos domingos, das 9 às 10 também aqui na casa. Dados os recados, pessoal, o último ainda, ao final aqui da nossa prece, que a gente vai dar uma pausa, né, na nossa reunião de hoje, a gente sabe que os ensinamentos que hoje foram dispostos, eles se estendem enquanto a gente estiver em desdobramento no nosso sono físico. O atendimento da espiritualidade está aí também. E após a nossa prece final, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe podem permanecer nos seus lugares, que a equipe de passe vai aplicar os passes de forma coletiva, tá bom? Portanto, vamos acerenar os nossos pensamentos, elevando as nossas melhores intenções de agradecimento ao nosso Pai de amor maior, pela bendita oportunidade de estarmos unidos em Teu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos
aos espíritos de luz que aqui hoje estiveram conosco. Rogamos ao Pai que conduza as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial aos irmãos que estão em situação de rua, nas casas de recuperação, nos presídios, nos hospitais, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne e também aqueles que agora adentram a mais uma programação no plano físico. Rogamos, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja.